Entendeu? Gente, votem para o Gil ficar. Eu não quero que vocês apoiem outras pessoas. A Juliette já está rica, ela não precisa do BBB. Isso! Ai, Então, o Fiuk não pode ganhar isso. E a Camila fazer o quê? O Gil é mais interessante. Então, por favor. Eu Mano, não vou falar pra gente votar fora a Juliette agora, porque eu não acho que ela vai sair. Eu acho que os fãs dela são demais. Então, acho que é mais inteligente a gente votar pra Camila sair, que tem menos fã do que a Juliette. nossa, Camis, eu já gostei de você. Sabe o que é o Olha o que pior? você tá falando. Ficaram nessa picuinha pra de tirar o Camila filme sair. depois, ele tava Fiuk, final dessa merda. fala pra ele Quem sair. é o Fiuk? Ai, gente, eu não gosto de ninguém. Obrigada, Dulce. Faça um formulário de presença que ela colocou. Nossa, faz muitos dias que eu não preencho esse formulário, meu Deus do céu, vocês. Acho que é só dar um toque na coordenação. Mas vai, gente, vamos começar. A questão 3 é uma questão da FUVEST 2021 também. O gabarito é a letra A, todos não, mas a maioria acertou, mas eu vi que também ficou um pouco dividido entre outras alternativas. Teve gente que ficou, até não faço a mínima ideia, então dá para a gente dar uma olhada em todas as questões, até porque a gente tem tempo hoje. Então, essa é uma questão curta. A FUVEST vocês vão ver que tem um pouco dessa característica. Eu sei que vocês viram alguns textos na 1 e na 2, mas ela tem essa característica de falar, ó, os holandeses invadiram, né, as tentativas holandesas de conquista dos territórios portugueses na América tinham qual objetivo? Essa é a pergunta. Se você sabe, você sabe. Se você não sabe, você não sabe. Essa é a maior questão da FUVEST, né? Você não vai perder no Enem, vocês vão ver, acho que tem uma questão A4, ela é uma questão do Enem, ela já tem um texto maior, o Enem é uma prova muito do cansaço, eu diria assim, especialmente as últimas, gente. Eu passei na de 2019, que é uma prova assim que não teve muita abrangência de história do Brasil, teve algumas questões, mais até do que a desse ano, né? Mas ainda assim é uma prova muito mais cansaço, sabe? Se eu levei meu Red Bull, eu sentei, eu falei, vou ficar aqui até o último minuto da prova, vou começar pelas questões que eu mais gosto de humanas, e é isso, sabe? É ficar lá e ter a coragem de ler os textos. Uma dica que eu dou, inclusive, é vocês começarem a prova pelo final. Tipo, você tá na parte de humanas, aí você começa pela última página, porque vocês vão ver que os textos são menores. Porque você começa pelo início, né? Começa pelo começo, e aí eles colocam textos gigantes para te cansar e fazer com que, quando você chega no final, você já, tipo, seja foda-se, eu vou assinalar qualquer uma, só quero sair dessa sala, sabe? Isso tanto para humanas quanto para matemática também. Matemática é a mesma coisa. As questões mais fáceis, normalmente, pelo menos, elas ficam por último. Porque aí você começa pelo começo, e aí você vê aquelas questões difíceis, que aí já estão pedindo expressão e não sei o quê, função. E aí você fala, eu não consigo fazer essa prova, vai no chute, e aí você vai chegando no fim da prova, tá cansado, começa a chutar, sendo que é umas questões mais fáceis que você poderia acertar. E no Enem tem muito disso, ele tem aquele sistema, né, em que se você acerta as difíceis, mas erra as fáceis, ele assume que você tá chutando. Porque se você consegue resolver uma difícil, mas não consegue resolver uma fácil, é porque você acertou aquela questão no chute, então sua nota é baixa. Então é muito mais fácil que vocês acertem todas as fáceis, assim, todas não, né, óbvio, não tem essa cobrança, mas se esforcem para acertar a maior quantidade de fáceis e até médias, do que vocês ficarem se esforçando e até perdendo tempo nas difíceis, porque, como eu falei, se vocês acertar uma difícil e errar uma fácil, aquela questão vai valer menos. Eu, por exemplo, não sabia matemática, assim, eu tenho contabilidade, então eu sei fazer soma e tal, regrinhas de 3, eu sou muito boa, esse tipo de coisa, mas quando já vai para função, quando já vai para outro nível de matemática, eu já não sei mais. E eu fiz isso na prova, e eu consegui tirar uma nota boa, assim, para passar. Então, sabe, é só você ficar fazendo as fáceis, pelo menos tentando resolver, nem que seja daquele modo mais lento. Eu nunca vou esquecer que tem uma questão de 2019, que foi a prova que eu fiz, que era uma questão de alguém que era dono de uma pastelaria, alguma coisa, estava numa feira e vendia pastel e caldo de cana. E ele queria saber a média de quando vendia, ou qual dia vendia mais, não lembro. E era tipo uns 10 dias. E eu não ia saber fazer a expressão certa, sei lá, que tinha que fazer, que ia resolver mais rápido. Não, eu fui fazendo um por um. Eu somei o valor do pastel, do caldo de cana, do pastel, do caldo de cana de cada, dos 10 dias inteiros. Eu fiz a média, tudo uma coisa simples para acertar, justamente, porque não sei o mais difícil, então eu vou fazer como eu tenho que fazer.
Na FUVEST foi a mesma coisa, caiu uma... É que eu não vou lembrar, mas tinha caído uma questão, tipo... aquele tipo de negócio que você tem que fazer um vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro. Eu não ia saber fazer, tipo, a expressão certa. Aí eu fui fazendo, tipo, na mãozinha mesmo, 25 vezes 25 vezes 25. Enfim, tô falando isso porque a FUVEST tem esse esquema mais direto, mais objetivo. Você tem que ter um pouco mais de noção. E é por isso mesmo que eu gosto mais de tratar a FUVEST ao longo do ano, de corrigir FUVEST, porque aqui a gente está corrigindo o conteúdo. Se chegar na hora do Mas, Enem... Camis, Oi. você falou que fez desse jeito, por exemplo, no caso da matemática. Na segunda fase, será que se fazer desse jeito, eles não vão Foi na segunda fase. ou algo assim? Tem que fazer do jeito, né? Sei lá, eu não sei. Sei. Então, eu recomendo que vocês tirem dúvida com os professores certinho, assim, de matemática, para ver como corrige. Mas eu acho que pode ser que desconte um certo ponto de você não ter usado a expressão, mas ainda assim, por exemplo, é que eu não lembro o valor de uma questão, mas vamos supor, aquela questão valia 1 ponto. Às vezes eu posso ter tirado 0,75, mas 0,75 é melhor do que nada, sinceramente, porque eu não ia conseguir fazer aquela expressão, eu não sabia fazer a conta, então eu preferi, tipo, tentar, e é isso, gente, eu acho que a maioria dos vestibulares que vocês vão fazer é isso, sabe? Tentem, não fiquem naquele negócio de, eu não sei tal coisa, tchau, não. Sabe, mesmo que vá fazer a alternativa errada, nem nada disso, tem que tentar, sabe? Não pode desistir. E isso é muito, assim, para o Enem, mas também serve para a FUVEST, porque, como eu falei, eu fiz essa conta na segunda fase. Aí foi uma questão da segunda fase. E eu tentei, sabe? Tipo, melhor um meio ponto do que nada, sabe? Então, vai no jeito que der. Pelo menos, eu tinha chegado assim, falando, não vou fazer nada de matemática, porque eu não vou saber nada, porque segunda fase da FUVEST é impossível, não sei o quê. E aí eu fiz toda a prova de humanas, fiz toda a prova de geografia, e aí eu falei, não, sobrou um tempo aqui, eu vou dar uma olhada na prova de matemática, né? Quando eu vi, era uma questão que eu meio que saberia resolver, talvez não do modo mais correto, mas eu sabia, eu ia ter o resultado ali, sabe? Então é melhor do que nada. Aí eu vou voltar aqui para a questão, que é o que eu estava falando, a FUVEST é muito mais objetiva. Muitas vezes você vai olhar uma questão dessa, que o enunciado tem 2 linhas, e você não vai ter muito como desenvolver, como pensar no que ele está querendo dizer, nem nada. Então ele está perguntando basicamente, as tentativas holandesas que ocorreram, né, de tentar invadir o Brasil colônia, né, os territórios portugueses na América, qual que era o objetivo deles? E eu falei uma coisa assim que é legal que vocês associem, que invasões holandesas está associado à União das Coroas Ibéricas. Por quê? Porque naquele momento Felipe II, que era o rei da Espanha, se torna o rei de Portugal. Eu vou explicar um pouco mais de como isso acontece, caso vocês não lembrem, porque mandaram essa dúvida no Docs. Então, mas enfim, isso acontece por causa da União das Coroas. Beleza. Por que a Holanda deixa de entrar em contato com a economia açucareira? Porque a Espanha era inimiga da Holanda. A Espanha detinha mais ou menos os Países Baixos, que é onde a Holanda fica, e naquele momento a Holanda estava numa guerra por independência da Holanda não, da Espanha. E, além disso, a Holanda era protestante e a Espanha era muito católica, muito ferrenha, assim. Então, rolou esse embate naquele momento em que a Espanha deteve Portugal e, consequentemente, deteve a América Portuguesa, a Holanda já não poderia pisar mais o pé no Brasil. E isso era muito ruim, porque eu expliquei lá na aula de economia açucareira que a Holanda fazia parte de quase todos os aspectos da economia. Então, eles financiaram os caras, eles que deram a grana para os caras começarem os engenhos. Eles que faziam o transporte, eles que fretavam os barcos deles para sair de lá, do Brasil, e ir até a Europa. Eles que refinavam, as máquinas de refino de açúcar eram muito caras. Ninguém do Brasil e em Portugal assim ia ter tanta grana assim para investir num refino. E quem fazia o comércio lá dentro também era a Holanda, então eles estavam envolvidos em todas essas partes. Eles literalmente estavam perdendo uma das maiores riquezas, se não a maior riqueza que eles tinham, assim, econômica da época. Eles estavam perdendo a dependência econômica que eles tinham. Então, qual que é o objetivo central das tentativas holandesas de conquistar esses territórios? A apropriação do complexo açucareiro escravista do Atlântico Sul,
então monopolizado pelos portugueses. Essa alternativa, né, ela fala de um jeito muito mais difícil do que deveria ser, né? A apropriação do complexo açucareiro. Não, eles querem tomar posse da economia do açúcar, que era em maioria de Portugal, porque o outro território, quem estava colonizando era a Espanha mesmo, né? Essa região toda aqui do nosso lado, só que eles estavam focados no minério. Quem estava monopolizando o comércio açucareiro era de fato os portugueses. E naquele momento foram cortadas as relações entre os dois. Então eles precisavam fazer algo. E a primeira ação deles é invadir esse território português. Tanto que eles vão ser expulsos de lá, mas aí eles vão invadir as Antilhas. As Antilhas eram de posse portuguesa, mas eles vão invadir e vão ficar lá de fato. E aí lá eles vão produzir um açúcar melhor do que o do Brasil. E aí eles vão sair, mas enfim, isso é depois. Ele quer saber qual que é o objetivo dos holandeses ficarem aqui tentando invadir nosso território. E era justamente esse, por isso que é A. B. A formação de núcleos de povoamento para absorverem a crescente população protestante dos Países Baixos. Isso meio que faz um pouco de sentido, mas não é a resposta da questão, porque uma coisa que vai acontecer no mercantilismo e no antigo regime é que as populações na Europa vão crescer muito, vão expandir, porque antes era muito comum os filhos morrerem de doenças, de fome, por exemplo, e morrerem por causa dos bárbaros, né? Que vocês lembram lá da nossa aula de feudos, que aí eles estavam sempre sendo invadidos, aí eles começam a formar pequenos feudos que vão garantir a proteção, acho que dos vassalos, né? E os suceranos garantem a proteção, os vassalos produzem algo para eles. Então, isso começa a decair. Agora, os bárbaros não começam a deixar de invadir essas terras. E aí, o que acontece? As pessoas se sentem livres para terem filhos e ninguém morre, sabe? Não tem muitas batalhas, assim. E aí, a população vai crescendo. Isso é algo comum em toda a Europa, sabe? Mas não é a razão para isso, sabe? Então, todos esses países... A Inglaterra, por exemplo, vai enviar protestantes lá para os Estados Unidos. Todos os países que vão colonizar algum território, principalmente aqui na América, eles vão achar bom até porque eles estavam com uma população muito grande e agora eles podem mandar algumas pessoas para cá. Mas não é a razão para isso. Esse não é o interesse deles, sabe? A gente tem que colonizar o Brasil, basicamente correr o risco de entrar em guerra com Portugal, por exemplo, só porque a gente quer um núcleo de povoamento maior para os protestantes dos Países Baixos. Não era esse o interesse. C. A exploração das minas de ouro. Oi. Desculpa te interromper, mas é porque eu ainda não entendi por que a alternativa A está certa, principalmente na parte quando fala que os portugueses estavam monopolizando açúcar. Porque eu não entendi mesmo essa parte monopolizando, porque os holandeses, eles participavam também. Na verdade, eles têm até aquela frase, né, que o negócio do açúcar era mais deles do que nosso. Sabe, já ouviu essa frase? Não, sim, já ouvi. E aí eu achei que não estaria monopolizado pelos portugueses. Era monopolizado pelos portugueses porque quem tinha posse das terras e da produção de açúcar era Portugal. Então, como aconteceu? Se Portugal um dia acordasse e falasse, eu não quero mais ter relações econômicas com a Holanda, eles cortavam. A Holanda realmente ajudava, é a mesma coisa que você ter um ajudante, assim. Então, beleza, aquela pessoa, ela te ajuda mais, ela tá carregando nas costas o trabalho da produção de tal coisa. Ok, ela tem. Mas quem é o dono? Tá no nome de quem? Se eu quiser que essa pessoa vá embora, se eu quiser demitir essa pessoa, eu posso? Posso. Então, por esse momento. Então, tipo, um monopólio, né, é aquele negócio. Mono, quer dizer então, basicamente, Portugal detinha boa parte do comércio açucareiro, sabe? Eles detinham as Antilhas, eles detinham aqui no Brasil, e eles detinham as Ilhas do Açores lá na África, tudo para produzir açúcar, tudo. Então, assim, que outro país você poderia pensar naquele momento que estava detendo, assim, tendo posse mesmo, por direito, de tanto território assim de açúcar? Eu, por exemplo, não sei. Eu sei que a Holanda ajudava, e é por isso que surgem essas frases assim de eles tinham mais o açúcar do que a gente. Porque, de fato, eles tinham mais contato, eles sabiam mais, mas é como eu falei, no direito, sabe, a gente chama de invasões porque a Portugal já tinha estabelecido nós como colônia há muito tempo atrás. E não tem como falar que a Holanda tinha posse.
Então foi o que aconteceu exatamente, sabe? Naquele momento em que Portugal, basicamente, foi a Espanha, né? Porque teve a união da coroa ibérica, falou: eu não quero mais que a Holanda faça parte da nossa ajuda, não quero que eles ajudem mais nós, eles cortaram. E se eles quiserem, eles arrumavam ajuda de outro local, de outras pessoas. No caso, sinceramente, na minha visão, eu vejo hoje em dia que, né, ter o apoio e a ajuda da Holanda era mais interessante, né? Mas não foi uma atitude que Portugal tomou na hora. Eles possuíam, o que eu quero dizer é que eles possuíam de direito, sabe? Tipo, a Holanda, ela tinha muita ajuda, mas no momento que Portugal quisesse cortar eles poderiam cortar. O monopólio era de Portugal. Professora. Oi. Ah, eu entendi. Eu tinha excluído essa alternativa, porque como a Holanda refinava, transportava e Sim. comercializava, eu achei que não era monopólio dos portugueses. Não, então, é o que eu falei, quando a gente fala de monopólio, são pessoas que são as verdadeiras donas, as patroas das terras. A Holanda ajudava, mas era cadelinha de Portugal, sabe? Sabe? Entendi, sim. Muito obrigada. Nada. Alguém mais mandou alguma dúvida? Eu? Pode falar. No caso, quando a Espanha acabou... como que se fala? Quando a coroa da Espanha, ela teve que entrar no meio de todo esse fuzuê e ficar no comando e tal, acabou o tratado deles de que o Brasil só podia vender para Portugal e Portugal que ia exportar? Meio que sim. Então, o que acontece é que quando Filipe II ele toma posse, né, de Portugal, assim, consequentemente da América Portuguesa, ele não vai mudar a administração. Então, todas as pessoas que estavam nos cargos de poder, assim, portuguesas, ele não vai tirar, justamente para não causar muita bagunça, para o pessoal não ficar muito revoltado com ele. Então, na administração em geral, pouca coisa muda de fato, sabe? São pequenas coisas. Mas, de fato, sim, se a gente considerar, a gente tem que ter essa noção de Estado. Então, naquele momento que tinha o Estado da Espanha e o Estado de Portugal, e eles se uniram e formaram só um Estado, agora o Pacto Colonial ele estava estendido ao Estado da União Ibérica, não só a Portugal. Entendi, tá bom. É basicamente uma coisa que ocorre muito, assim, em algumas guerras que vocês vão ver pela Europa, de um país entrar em guerra com outro, sei lá, França com Inglaterra, qualquer outro exemplo que vocês tiverem, e aí eles vão, aí França sai ganhando, a França vai lá e pega as colônias desse país. Porque é isso, elas agora ganharam a posse, sabe? Tá bom. Então, automaticamente o tratado se anula, né? Naquele momento, que nunca houve um tratado de fato, né? A gente não tem um tratado assinado e que o Brasil assina que vai vender só para Portugal e Portugal vai assina que só compra de lá. A questão é que existe algo econômico na época que é o Pacto Colonial. Então, o Pacto Colonial, ele fala, você só pode vender para mim, eu só posso vender para você, e é isso. Eu, como sou a metrópole de você, e você é a minha colônia, você não pode ter relações comerciais com outro lugar. Naquele momento, quem era o dono, a metrópole, que a gente poderia ter como referência? A União Ibérica. Então, era só com eles que a gente vai vender e vai trocar, sabe? Um tratado que deixa de existir naquele momento, por exemplo, que eu falei, é o Tratado de Tordesilhas, que esse é um tratado assinado e feito, e naquele momento já não tem mais diferença de fronteira. Então, um pode invadir o outro e é isso. Faz sentido. Valeu. Nada. Enfim, aí a B eu já expliquei porque não é. A C, exploração das minas de ouro recém-descobertas no interior, somente acessíveis pelo controle de portos no Atlântico. Não era interesse da Holanda ter acesso ao minério, não era prioridade deles, eles estavam muito envolvidos com o comércio de açúcar, como eu falei, eles já tinham interesse, já tinham experiência, eles meio que gostavam mesmo. Então, esse não era o foco deles, achar ouro no Brasil, sabe? E o ouro, ele começa a ser achado meio que depois, né, das tentativas holandesas. Então, o que acontece? 3 coisas que acontecem agora, eu estou adicionando mais uma. União das coroas ibéricas rompe, né, acabei de falar, deixa de existir o Tratado de Tordesilhas. Não tem mais limite de onde é Brasil, de onde é América Espanhola ou América Portuguesa. Não tem mais. Beleza. Aí surgem as tentativas holandesas de conquista dos territórios, invasões holandeses. Eles começam a invadir porque eles já não podem mais
ter essa relação comercial que Portugal tinha, né? Que agora quem está dominando é a Espanha. Ok. Terceira coisa, como não existe mais fronteira, o pessoal, principalmente os bandeirantes, eles começam a entrar, não tem mais ninguém para parar. Sabe, se antes eles já não obedeciam, como eu falei, eles não vão obedecer agora, nem tem o que obedecer, deixou de existir. Eles começam a entrar e chegam no centro-oeste do que seria hoje o Brasil, né? Começam a achar o ouro. Mas não era prioridade, não era... Vocês têm que notar que ele fala objetivo central. Qual que era o maior objetivo das invasões? Não eram as minas de ouro. D. Ocupação de áreas até então pouco exploradas pelos portugueses, como Maranhão e Vale Amazônico. Primeiro que ele fala que o Maranhão está pouco explorado. Isso é meio complicado de se dizer. Ele não era principal como Pernambuco, mas ele está lá do lado, acho que próximo do Ceará, e não é assim, sabe? Eles produziam algodão, e eles eram, sim, explorados consideravelmente, além de o Vale Amazônico ficar realmente ser um lugar muito pouco explorado, mas que ainda assim não era interesse da Holanda. A Holanda não estava interessada nas drogas do sertão e nem em explorar o Vale Amazônico. E a criação de uma base para a ocupação definitiva das áreas de mineração da América Espanhola. Então, o que ele está falando aqui? Que a Holanda invadiu a América Portuguesa para poder ter acesso ao ouro que a Espanha estava conseguindo da Bolívia, de todos esses lugares ao nosso redor. Não é isso, né? Como eu falei, gente, eu já repeti várias vezes, vocês têm que guardar essa informação de que a Holanda, ela tinha muita relação com a economia açucareira brasileira. E eles faziam todas essas partes que eu comentei. Então, seja financiamento, transporte, refino, comércio, tudo isso. Era do interesse deles o açúcar. Tanto que quando eles não conseguem no Brasil, eles conseguem nas Antilhas. Eles não desistem. Eles não vão atrás do ouro. Então, não é interesse deles achar um lugar para conseguir alcançar a América Espanhola. Passar para a próxima. A próxima já é uma questão do Enem 2020. Eu acho que eu coloquei errado aqui, né? Ao invés de 2021. Mas não é uma questão do Enem desse ano, né, que fala da Revolução Pernambucana, que foi um dos últimos temas que a gente viu, né, antes da revisão. A maioria, né, meio que deu uma acertada, 55%, mas uma quantidade considerável também ficou um pouco perdida em relação a essa questão, e eu também achei ela meio que um pouco confusa, mas vocês vão ver que o Enem é assim, o Enem ele é muito mais interpretação, então o que você consegue extrair do texto, do que eles estão direcionando você, do que é de fato algo histórico e fadídico. Então ele tem um texto, né, de um cara, provavelmente um historiador. Ele fala, movimento sedicioso, que eu falei que sedição era uma revolta para vocês na aula, ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817, foi analisado de formas diferentes por 2 meios de comunicação daquela época. Vocês lembram que na nossa aula de vinda da família real, eu falei que eles trazem a imprensa régia, e aí tem a Gazeta do Rio de Janeiro, que eu citei, que foi o primeiro jornal, assim, do Brasil, e também vai surgir o Correio Brasiliense, mas enfim, vou seguir. Ele falou que foi analisado de formas diferentes, visões diferentes de 2 meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Ok. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, ou como ele se refere a uma tentativa de independência. Ele fala que é uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano, né, que seria Portugal. Então, é uma diferença. O Correio Brasiliense, ele é um jornal que ele é escrito por um cara chamado Hipólito da Costa, é um brasileiro, só que ele escreve lá na Inglaterra. Então não tem como ele ser, por exemplo, morto por falar bosta, não bosta, mas assim, coisas que vão diferente do que a nobreza de Portugal pensa, entendem isso? E a Gazeta do Rio de Janeiro já é o primeiro jornal que surge, então com certeza tem influência da nobreza, né? E vocês veem como eles se referem, né? Já dá para ver que os dois têm visões muito diferentes do que é um movimento sedicioso por independência. Ok.
Aí o enunciado, né, fala: os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana. Luso, gente, é referência à região da Península Ibérica. Então, é luso lá, e aí ele fala de colônia luso-americana porque a colônia fica na América, né? Expresso em dissensões entre. Ele está perguntando que, embora percepções diversas, embora ideias, opiniões diferentes, eles relacionam-se a um aspecto do processo de independência. Qual que é? Quadros dirigentes em torno da abolição da ordem escravocrata. Eu falei para vocês que a Revolução de Pernambuco ela não tem muito interesse na abolição da ordem escravocrata. A única assim que a gente pode contar como oficial real que era abolicionista é a Conjuração Baiana. E eles têm algumas pessoas dentro do movimento da Revolução Pernambucana, né? Tem muitos padres nessa revolução, tem muita gente que chama a Revolução dos Padres. E tem alguns padres que vão ser abolicionistas, mas não é algo tocado, eles não se declaram abolicionistas, não é como se a gente tivesse certeza que se a independência ocorresse e fosse bem sucedida, eles iam aplicar a abolição da escravidão naquele momento. Não é uma garantia. Então, assim, não tem dissensões, né? Uma coisa que é legal a gente pesquisar é o que significa, né, dissensões. A gente fala para ficar mais claro. Falta de concordância a respeito de algo. Divergência, discrepância. Então, né, ele quer saber que um aspecto do processo de independência é expresso entre discordâncias, entre discrepâncias. Qual que é a diferença? Qual que é essa discrepância, né? Então, em torno da abolição, não é isso que os jornais estão se referindo. Não são essas distensões que eles estão tratando e não é interesse para a maior parte das pessoas naquela época. A alternativa certa é a alternativa B, né, que é grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Porque vocês vão ver que se algum dia alguém conseguisse uma independência, como que ia ser? Ia ser uma monarquia? Ia ser uma república? Como que ia ser formada? Qual que é o interesse? Não existia uma configuração política e territorial. Pernambuco, por exemplo, se aliou à Paraíba, né? Se eu não me engano, João Pessoa, terra de Juliette, eu acho que tinha se aliado ao Ceará também, se eu não me engano. E tinha até outro lugar que ficava um pouco mais longe, se eu não me engano, no norte, o Pará, talvez, que tinha se aliado a eles. Então, esses 3 territórios iam formar um país. Imagina se a gente fosse separado, por exemplo, deles. Tinha muito essa questão, vocês vão ver que a América Espanhola, que vai da América Central, lá no México, até o Sul, no Uruguai, foi toda separada. Então tem Uruguai aqui, tem Argentina aqui, tem México lá em cima, não virou um país só. E o que aconteceu para isso? Para que aqui no Brasil a gente tenha uma união, que nunca foi separado. Lá na Conjuração de Minas, eles queriam tornar só Minas independente, por exemplo. Em Pernambuco, ia ser só essas localizações. Tem essas dissensões entre os grupos regionais acerca de como ficaria essa configuração político. Político porque ninguém sabia se ia ser uma república, mas depois virou uma monarquia, como a gente viu. Foi a única monarquia da América Latina inteira. O México foi assim, gente, por 10 anos. Eu vou explicar na aula de América Espanhola, mas foi só assim, coisa rápida, e depois saiu. Já Brasil não, foi a única monarquia oficial, assim, da América Latina. Não por isso político. E territorial por causa do que eu falei mesmo. De ter essas separações, de ninguém saber como que ia se dar. Rio Grande do Sul, lá pra frente... eu esqueci o nome da guerra. Eu esqueci o nome da guerra, perdão, mas vai ter uma guerra que a gente vai estudar e que o Rio Grande do Sul, ele fala que ele é independente. Então, naquele momento, ele deixou de ser Brasil. Se eles estão se declarando independentes, gente, já é um caminho, sabe? Então tem essas questões de como o Brasil consegue se manter unido, e a gente vai ver ao longo da história do Brasil, ao longo dos anos, ao longo do tempo. C. Intelectuais laicos, acerca da revogação do domínio eclesiástico. Não, porque a revolução, como eu falei, a Revolução Pernambucana é uma revolução dos padres. Então, não era uma treta se devia ter um domínio religioso, eclesiástico, se eu não me engano, eclesiástico, né? Ele é uma referência a algo religioso. Como a gente está na aula para isso, né?
Eu vou pesquisar. Eclesiástico. Relativa à igreja, como instituição, diz o conjunto de 4 modos autênticos, enfim. Então, ele realmente tem referência a isso. Não é uma dissensão entre isso. Não é um interesse. O processo de independência da colônia luso-americana do Brasil, ele não se baseia, ele não é expresso em diferenças em relação a se o Brasil vai continuar católico ou não. Não é discutido. Esse não é o maior interesse. Realmente, é como eu falei, é como que o Brasil vai sair dessa situação, como que é a configuração político-territorial depois da independência. D. Homens livres em torno da extensão do direito de voto. Homens livres é algo que a gente já fala de abolição, né? E aí ele fala em torno da extensão do direito de voto. A gente nem sabe se eles vão ter direito de voto, sabe? Essa alternativa já é um pouco, eu diria, pouco detalhada, sabe? Homens livres em torno da extensão do direito de voto. Então, as discussões na época eram se a gente ia ter direito de voto depois da independência. Não. Não era assim. Tinha gente que defendia a República, então, consequentemente, defendia o direito de voto, mas tinha gente, que vocês vão ver mais para frente, que defendia que a gente continuasse colônia, como vocês estão vendo na Gazeta do Rio, ou que, assim, defendia que a gente continuasse monarquia, sabe? Mas não era a maior discussão, assim, da época, não era o foco, o direito de voto em si. E elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Elites discutindo, né, se a gente vai continuar sem uma reforma agrária, se a gente vai continuar com essa distribuição de terra desigual, se a gente vai continuar com elites possuindo 500 mil hectares de terra e uma pessoa humilde sem 1 centímetro. Essa discussão não é motivada no Brasil até hoje, sinceramente, mas é um pouquinho mais discutida, né? A gente teve o Boulos aí com o MTST, mas, sabe, se até hoje a gente não conseguiu uma reforma agrária, se até hoje tem gente defendendo o direito de gente rica ter uma porção desigual e inútil de terra, imagina em 1817, sabe? Tipo, mínimo interesse, para eles estava tudo ok. Vou passar para 5, gente, para corrigir, e aí a gente abre para dúvidas, a gente discute o que vocês quiserem discutir. Essa é uma questão da Unicamp também. A Unicamp desse ano eu achei muito fácil, né? Mas eles falaram que eles iam deixar mais leve por causa do Covid, né? Todo esse período de EAD, que prejudica muito, obviamente. E aí eu não achei nada muito... Nossa, história do Brasil, você precisa saber a história do Brasil. Então, eu consegui essa questão que eu acho bem legal, porque eu falei também na aula de vinda do Dom João VI, que ele trazia artistas, ele traz a missão artística francesa e que um artista principal é o Debré, e ele aparece aí. Então, eu falei, se vocês verem alguma autoria, por exemplo, do Franz Post, é porque muito provavelmente eles vão falar de invasões holandesas ou de União Ibérica, aquelas 3 coisas que a gente liga. Agora, se você ver um quadro do Debré, é muito provavelmente porque ele vai falar de algo em relação à vinda da família real, à monarquia, alguma coisa assim, sabe, depois de 1808. Aí ele tem 2 quadros, ele tem o quadro do Dom João VI, que é um quadro pintado pelo Debré em 1817, que fica no Museu Nacional de Belas Artes, e a gente tem o segundo quadro, que é um quadro pintado pelo Rigaud, que pintou o Luís XIV. Gente, o Luís XIV, ele é uma referência, assim, de rei. Uma referência. Ele tem uma frase, se não me engano, ele que diz que ele fala, o poder sou eu. E é isso, sabe? Ele era um rei muito autoritário e ele realmente, tipo, conseguia mandar nas coisas. Ele era o patrão mesmo. Então, ele é uma referência de absolutismo, ele é uma referência de rei, de monarquia, assim, dentro da história e principalmente naquele momento. E vocês veem que as pinturas são muito parecidas, então tem um sentido nisso, tem um porquê. Aí a questão da Unicamp, que também ela já vai para um lado muito mais objetivo, em vez de ficar enchendo de texto e ser uma prova cansativa como o Enem, ele já chega e fala, a partir das fontes visuais reproduzidas, né, que a gente botou aqui, e de seus conhecimentos, fale qual que é a alternativa correta. Aqui, a maioria, 75% acertou, colocou a letra D, mas também ficou espalhadinho entre outras alternativas, então dá para a gente discutir.
O que ele está falando, né? Eu já dei uma introdução em relação a Debré, a por que eles pintaram um quadro parecido com o de Luís XIV, que era para tentar reproduzir essa imagem autoritária, né? Porque eles estão sendo uma monarquia, gente, em época que todas as monarquias estão caindo. Então, ó, 1817 já aconteceu a Revolução Francesa, eles já esquartejaram, decapitaram vários reis lá, sei lá, tá correndo a Revolução no Haiti, o México já está se tornando independente, então, assim, as coisas estão caindo, eles precisam se reivindicar e rejustificar por que eles estão numa colônia sendo reis ainda. Aí vamos ir para as alternativas. A única monarquia americana precisou afirmar a figura. Essa primeira parte, por exemplo, está certa. Na real, né, esse quadro ele é pintado antes da independência do Brasil. Mas ainda assim é uma monarquia que foi para o Brasil ficar lá, né? Eles elevaram o Brasil até Reino de Portugal, Algarves e Brasil. Então, ok, precisou afirmar a figura do governante e sua memória política, recorrendo à imagética autoridade real francesa do antigo regime. Aí essa última parte, este mecanismo foi enaltecido pela imprensa do liberalismo constitucional. Enaltecido, gente, de uma certa forma, além de dar atenção, é meio que, olha que legal, uou. Vocês acham que os liberais, que queriam derrubar os reis, que queriam implantar a república, que tá do lado, queriam pelo menos fazer uma monarquia constitucional, vocês acham que eles tinham interesse em reproduzir a imagem, olha que legal, Dom João VI parecendo Luís XIV? Olha que legal, Dom João VI remostrando, reafirmando a sua autoridade real. Não era esse interesse. Assim, esse mecanismo não é algo enaltecido por esse tipo de imprensa, mas sim a imprensa mais conservadora, a imprensa que estava a favor da monarquia. Então, por isso que já não é. A última frase, ela já destrói toda a construção que ela fez antes, que poderia estar ok. B. Debré usou o quadro de Rigaud como referência visual e preparou retratos em seu estúdio no Rio de Janeiro. Isso era importante, pois a autoridade monárquica joanina, né, assentou-se na liturgia política e no pouco uso da violência. Mentira, a gente teve um exemplo de quanto eles usaram a violência. Lá na Revolução Pernambucana de 1817, eles matam várias pessoas, eles usam várias técnicas, assim, eles se isolam, né, como eu falei, em Pernambuco, de vários, de tudo, né, e fazem com que eles passem fome, porque, assim, Dom João VI, gente, é uma pessoa autoritária dentro, quando ele vem para cá, a partir de 1808. Então, esse negócio de falar que ele se assentou na liturgia política e no pouco uso da violência é mentira. C. O retrato de Dom João não foi pintado para ser exposto, embora existisse no Rio de Janeiro da época um circuito expositivo de salões de belas artes, pinacotecas, museus, onde pudesse ser visto. Tais espaços foram renomeados na República. Ele fala um monte de coisa depois, que tinha muito lugar lá para mostrar as belas artes e tudo, pinacoteca, museu, e que depois foi renomeado pela República. Mas tem nada a ver. A primeira coisa que ele fala, que o retrato de Dom João não foi pintado para ser exposto, é mentira, porque ele justamente quis ficar parecido com Luís XIV para passar uma imagem de autoridade. E ele queria passar essa imagem de autoridade para todo mundo da colônia. Então, não. E a D, que é a última e a certa, o projeto de europeização da Corte do Rio de Janeiro e a necessidade de afirmar a autoridade de Dom João VI levaram a uma política de fomento à imagética. Então, aqui ele está falando que eles fizeram uma política intencional de divulgar essa imagem de poder baseada aqui na monarquia francesa, né? Que era uma monarquia forte até a Revolução Francesa. Essas são as questões, gente. Eu deixei essa questão que eu acho que vocês viram de spoiler, porque uma coisa que eu comentei com os plantonistas, a gente teve uma reunião, e eles comentaram que estão vindo muita pouca dúvida. E isso não é legal. Eu sei, assim, eu fui plantonista e o Discord não era um lugar que eu gostava muito de usar, e a maioria dos plantonistas até hoje também não gosta. Então, assim, eu não sei se vocês sabem, mas a gente está super aberto a receber questões por WhatsApp. De verdade, sabe? Tipo, não se sintam culpados, assim, só porque
Também existe um meio oficial, que seria o Discord. Vocês podem mandar questões e trocar ideia com os plantonistas, sabe? Aproveitem que a Bárbara, o Thiago, é o último mês praticamente deles aqui. Eles não vão ficar até depois do PS de membros, e eles são plantonistas que estavam assim desde que eu era aluna. Então, imagino o tanto de experiência que eles têm. Então, é legal que vocês peguem essa questão que caiu esse ano na segunda fase da FUVEST, sobre a economia do açúcar, e vocês tentem resolver. E eu não vou dar gabarito, não vou dar resposta, mas que vocês mostrem essas respostas para os plantonistas e troquem uma ideia, se está certo, se está errado, o que pode melhorar, o que não pode. É importante treinar a dissertativa nesse momento. Não só nesse momento, porque a FUVEST está um pouco longe, mas que vocês tenham o costume. Eu sou uma pessoa que fugi muito da dissertativa, eu deixei muito para o fim do ano, porque não sabia nem se ia passar, era um pouco de insegurança, mas também, assim, só deixei por medo, sabe? Pelas pessoas também falarem tanto de ser tão difícil, e eu me arrependo muito, porque, assim, talvez muita coisa teria melhorado, assim, talvez não teria passado o sofrimento de ter que ficar esperando o SISU naquele bug imenso, se eu tivesse passado pela FUVEST. Então, tentem fazer essa questão. E contatem os plantonistas, se sintam confortáveis para isso, porque eles estão carentes de dúvidas. Agora eu vou responder, antes que alguém tenha alguma dúvida, as dúvidas que me mandaram no Forms. No Forms não, no Docs. Porque eu vou dar preferência, porque as duas pessoas foram muito corajosas de não me deixarem no vácuo. Como e por que a União das Coroas Ibéricas se desfez? Começou no momento em que teve o Dom Sebastião. Ele era um cara que, assim, foi em 1578 Dom Sebastião vai desaparecer. E o que acontece nesse período? Foi 1578. Portugal estava no auge. Se lembra na aula passada que eu falei, gente, aqui tá falando que Portugal não estava no auge, que não sei o quê. Mentira, porque no século XVI ele estava assim. Portugal tinha conseguido terras na África, que não era tão fácil assim. Tinha conseguido terras na América Central, as ilhas, né, não ainda tinham sido tomadas pela Holanda, e tinha conseguido o Brasil. Então, Portugal estava assim, ó, auge, sabe, no alto. Todo mundo queria. Aí o Dom Sebastião, ele pensou, a gente é tão foda que a gente vai invadir a África, a gente vai invadir o Marrocos e a gente vai conseguir dominar aquelas terras. O que aconteceu? Ele vai invadir e não vai conseguir. Ele vai desaparecer, ele vai morrer lá, na verdade, mas os portugueses vão falar que ele desapareceu. E aí, tanto que até hoje tem essa lenda do sebastianismo, que acreditam que, a partir daquele momento, Portugal começa a decair, né? Então, falo que Holanda vai pegar aquela terra nas Antilhas, Portugal vai tentar ser um pouco melhor com Pombal, mas ninguém vai gostar e vão tirar ele, e aí ele vai começar a decair, chega a Revolução Industrial, eles vão fazer tratado com a Inglaterra de pano e vinho, que não vai ser inteligente, porque muita gente precisa mais de pano do que de vinho, vai começar a decair. Então, eles falam que é só no dia que Dom Sebastião voltar que Portugal vai voltar a seu auge. E, enfim, isso, tipo, tem gente que... É uma cultura real em Portugal, sabe? Tem essa lenda, sabe? Em Portugal. Mas, enfim, ele vai subir e ele não deixou filhos, ele não deixou herdeiros, aí eles vão falar, putz, o que eu vou fazer? Aí tinha um tio-avô, eles vão deixar um tempo um tio-avô. Vai passar 2 anos, né, 1580, ele vai morrer. Aí fudeu. Vai surgir 3 pretendentes. Dentre os 3, um deles que vão falar que tinha relação, que era filho, parente, primo, não sei o quê, é Filipe II, que já era rei da Espanha. Então, ele, com todo o poderio que ele tinha, vai tomar Portugal, enfim, papum, União das Coroas Ibéricas, 1580 até 1640. A partir disso, o que vai rolar? A união, consequências tem, né? Falei já várias vezes as consequências disso. E como acaba? Portugal nunca quis, o pessoal, assim, a população de Portugal nunca quis ser obediente da Espanha. A Península Ibérica começou como um país, eles se uniram para expulsar os bárbaros. Só que os muçulmanos, na verdade, estavam vindo da África, estavam vindo dos Marrocos, entenderam? Eles tinham derrotado o pessoal do Marrocos e falou, agora a gente vai invadir eles. Mas não vai conseguir, né? Não vai se dar bem. E, enfim, então, eles se separaram porque eles queriam essa separação. Eles não queriam pertencer à Espanha em nenhum momento. Eles se sentiam diferentes. Então, quando acontece isso, eles ficam todo momento tentando resistir e se livrar da Espanha. Até que um cara chamado, acho que era José ou João, Duque de Bragança, ele vai surgir e vai entrar numa guerra com várias batalhazinhas, assim, e vai conseguir dominar de novo Portugal. E todo mundo queria que agora esse Duque de Bragança se tornasse o rei,
né, se tornasse o rei de Portugal. E aí é a partir daí que se inicia a dinastia portuguesa de Bragança. Então a gente tem a dinastia de Avi, que foi lá na Revolução de Avi, que eu falei no início do ano, e agora, né, começa a dinastia de Bragança, que vem até Dom João VI, que a gente estava comentando. Ele, basicamente, ele se desfaz através disso, gente, através de resistência, batalhas, eles vão batalhar contra a Espanha, até que a Espanha vai falar, beleza, fiquem sozinhos de novo. A segunda é, o que a coroa portuguesa tem de relação com as guerras guaraníticas e por que ela começou? Eu passei isso, eu vou ver se eu consigo o slide. Eu passei um pouquinho disso, comentei um pouquinho disso com vocês. É meio que uma relação com questão indígena, de certa forma, porque o que acontece, basicamente? Tinha 2 territórios, tinha o Rio Grande do Sul, que era os 7 povos das Missões, e tinha a colônia de Sacramento, que era uma colônia, que é onde fica o Uruguai. Não é todo o Uruguai, é uma parte só. Tinha esses 2 territórios. A Espanha vai tomar os 7 povos das Missões. Eu tô procurando aqui o slide enquanto eu vou falando. A Espanha vai tomar os 7 povos das Missões. E Portugal vai achar justo criar uma colônia lá no sul, que não era deles, não era. Mas eles acham que tem que criar o local deles lá no sul. Mesmo que não por direito, vamos criar. E aí eles criam esse espaço lá no sul, que seria, né, parte do Uruguai, e falam que aquele território é deles, né? Ó, eu vou compartilhar aqui. A Bacia da Prata era um lugar muito interessante, assim, para o Brasil. Para o Brasil não, né? Para Portugal. Que é toda essa região aqui. Então eles falam, a gente vai construir uma colônia por aqui para falar que a gente tem um território aqui, né? É importante. E aí eles constroem a colônia de Sacramento. Só que nunca foi deles por posse, né? Então os portugueses vão criar em 1680. E vai ser atacado e dominado pelos espanhóis consequentemente. E o 7 Povos das Missões vai ser fundado junto aos católicos como resposta à iniciativa portuguesa pelos espanhóis, que é esse território aqui, que hoje é o Rio Grande do Sul, ok? Esse aqui é a colônia de Sacramento. Aí vai chegar um momento em que eles vão fazer um tratado, que é o Tratado de Madrid. Esse tratado, ele fala, né, é o Utpossidetes e Itapossideates, que é na regência de Pombal, se lembra? E eles vão usar, né, vão libertar os indígenas para falar que eles são cidadãos, para conseguir o norte, por exemplo, mas que vai ter consequências. A Espanha vai pegar e vai falar, então o Sacramento é meu? E Portugal vai falar, então eu fico com 7 povos das Missões, pode ser? Pode. Só que o que acontece? Início das guerras guaraníticas. Porque os indígenas, né, e tinha muito indígena lá, acho que, se eu não me engano, tinha cerca de 30 mil indígenas nos 7 povos das Missões. Eles vão, o Portugal vai conseguir um acordo tão legal, que eles vão falar que a Espanha, mesmo Portugal tendo ganhado os 7 povos do Rio Grande do Sul, eles vão falar, beleza, o território é nosso, mas quem expulsa os indígenas é a Espanha. E aí os jesuítas, né, eles vão falar, vamos embora, gente, não, vamos ir para as missões orientais, que é o lado oeste espanhol do Rio, lá no Uruguai, enfim, fora do Brasil. E os jesuítas vão ceder o local, mas os Guarani, que eram esse pessoal indígena, vão optar por resistir e lutar pelo seu território, porque eles não queriam ser expulsos de lá. Gente, eles estavam lá antes mesmo de existir essa bagunça de colônia, existia essa bagunça de Espanha e Portugal tentando invadir outras terras. Não, eles vão falar, a gente está aqui há mais tempo que vocês. Não faz sentido. E aí, a princípio, né, os esforços colonizadores vão falhar, a população vai resistir por certo tempo, sabe? Eles vão conseguir fazer um ataque surpresa, matar 230 espanhóis, prender 74 pessoas, mas esses espanhóis não eram lutadores, não eram soldados, eles eram pessoas que estavam estudando aquele território para calcular até onde ia e fazer a fronteira e dar a posse e ir para Portugal. Mas, enfim, aí em 10 de fevereiro de 1756, uma força de 3 mil soldados espanhóis e portugueses, junto de canhões, resultou na morte de 1.500 guaranis, mais de 1.500 guaranis. E os europeus só morreram 4. Então, isso foi um massacre, gente. Isso é algo que pode cair facilmente na FUVEST como uma questão indígena. Porque eles não estavam interessados em preservar a vida de ninguém que estava resistindo lá ou tentar conciliar aquela situação. Não, eles vão massacrar indígenas. É mais um ato assim, de massacre aos povos nativo-americanos que estavam naquele território muito antes de português e muito antes de espanhol, sabe? Para que eles vão levar canhões, sabe? Tipo, os indígenas nem tinham essa tecnologia para revidar. Então, não fazia sentido.
Essa disputa só vai ter fim em 1801, quando o Tratado de Badajoz colocou a região dos Sete Povos das Missões, né, sob o domínio lusitano, que é Portugal, e a colônia de Sacramento oficialmente ao controle dos espanhóis, de fato, assim, vão reiterar. Mas, assim, a derrota já aconteceu basicamente nessa batalha de 1756, né, porque depois eles matam muita gente sem dó nenhuma. Essas são as duas questões de guaraníticas. Deixa eu ver aqui se tem alguma questão aqui. Perguntas e respostas. Onde está localizado o Atlântico Sul? Porque me confundi com o Maranhão e tudo mais. Atlântico Sul. Mapa. Nossa, tem só uma Camis, mais parte. para frente você vai falar sobre a cisplatina? Sobre o que? Eu não ouvi. A cisplatina? Vamos, tem uma guerra da província cisplatina no primeiro reinado. Menina, eu me confundo inteiro com esse negócio. Nossa. Não, vai ter sim, vai ter, a gente vai falar. Ó, o Atlântico Sul, gente, se eu não me engano, é o oceano daqui de baixo, abaixo da linha do Equador. Por isso que tem que prestar. Eu, assim, não tenho muita noção, sinceramente, sou muito ruim de geografia, mas ao mesmo tempo, eu sei que tem um oceano Atlântico, e aí essa é a parte do sul. Então não faz muita diferença, sabe? Quando eles falam de Atlântico Sul, eles estão generalizando muito. Olha toda a região que pega. É boa parte da América Espanhola, mais o Brasil. Então, sabe, é bom que vocês tenham noção para as próximas questões. Formas de presença, obrigado. Dessa questão eu fiquei com dúvida entre a alternativa C, não poderia... se você puder me mandar novamente qual a questão, que eu não fiquei de olho. Professora, você tem alguma dica? O Trópico de Capricórnio é de SP, gente. Vocês vão aprender isso na aula de geografia se vocês ainda não viram. Eu aprendi bastante coisa no Arcadas. Mas tem o Trópico de Capricórnio aqui embaixo, que eu sei, porque eu morava em Mogi e eu atravessava meio que ele. Ele fica aqui em SP, então é mais para baixo. E para cima tem outro trópico, mas eu já nem lembro mais o nome. O Atlântico Sul, ele é meio que na metade, lá o de Câncer. O de Câncer fica um pouco mais para cima, e tem a linha de Equador que separa o mundo no meio. Então, a partir desse momento, lá em cima é o norte e aqui é embaixo, é o sul. Em cima, embaixo, enfim. Você tem alguma dica para relacionar conceitos históricos por meio de raciocínio lógico? Eu teria que pensar, não sei. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é mapa mental. Sim. Oceanos. Sim, eu acho que sim, eu tô errada. Aqui em cima é o Pacífico. Oceanos, mapa. Esse daqui tá legal. Oceano Atlântico, Antártico, Índico e o Pacífico. Até eu tinha errado, eu achei que era aqui. Não. O Oceano Atlântico é esse local em que a Europa saía para vir para cá, a Europa saía para colonizar a África, a Inglaterra saía para visitar os Estados Unidos. O Oceano Pacífico é o lugar dos Estados Unidos para alcançar o Japão. Aqui é o Pacífico, continua o Pacífico. E o Índico é meio de África e Ásia. Antártico e Ártico, né? Como vocês viram, o Bolsonaro falou que o Brasil é uma parte da Antártica, né? Então a gente também tá um pouco aqui. A gente colonizou a Antártica e nem sabia. Professora, qual é a relação do golpe de restauração com o fim da União Ibérica? A União Ibérica é a união das coroas ibéricas. É quando Filipe II consegue dominar Portugal de um modo de se declarar rei. Portugal não queria isso em nenhum momento. Quando eu falo Portugal, eu falo a população de Portugal em geral, a nobreza, e o pessoal não queria se aliar à Espanha, não queria fazer uma União Ibérica. Então, eles vão fazer o golpe da restauração, que é o golpe liderado por um cara chamado Duque de Bragança, que vai pegar e falar, não, a gente vai resistir. Eles entram em várias batalhas e eles conseguem.